Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades. Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento também nos acompanha no TVT Cidades, o quadro TVT Cidades, que vem dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, o Jean Triunfo, ele que é coordenador da Casa do Hip Hop em Diadema e pré-candidato a vereador na cidade. Jean Triunfo, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Na verdade é uma satisfação, muito obrigado pelo convite, para a gente falar um pouquinho sobre nossos assuntos, sobre os nossos trabalhos lá em Diadema. Eu agradeço a oportunidade. Maravilha. Jean, então vamos falar um pouco sobre esse teu trabalho como coordenador da Casa do Hip Hop lá em Diadema. A gente sabe que o hip hop era uma cultura lá atrás muito marginalizada e que agora vem ganhando destaque pelo seu papel social, né, acima de tudo, e trazendo uma riqueza muito grande no que diz respeito à cultura brasileira tradicional. Vamos falar então do teu trabalho lá em Diadema. Sim, é um trabalho que é bem difícil, porque a Casa do Hip Hop de Diadema é uma referência mundial, né? E você se tornar coordenador do espaço como esse é uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais num momento diferente da onde ela foi construída, né? Porque se a gente for ver os anos de ouro da casa ali dos anos 90, início dos anos 2000, a articulação era diferente, a gente não tinha a internet com a comunicação e com todo o seu conhecimento rápido, né? A gente está numa outra era. Então, acho que um dos maiores desafios dessa era é a gente trazer a Casa do Hip Hop para essa atualidade, para jovens de hoje em dia, né? Para conhecer todo o movimento que foi feito de formação, todo o movimento que foi feito de formação de seres humanos mesmo, né? Saíram muitas pessoas importantes da Casa do Hip Hop durante todos esses anos e passaram muitas pessoas importantes. E não só da cultura hip hop, eu acho que da cultura geral, passaram lá por aquele espaço. Então é uma responsabilidade muito grande, mas que a cada dia eu gosto mais dessa experiência que eu estou vivendo. Mas conta mais, como é que você chegou na coordenação da Casa do Hip Hop? Isso é o quê? DNA? Exatamente isso, né? A Casa do Hip Hop eu digo que é minha casa também, porque eu cresci lá dentro, né? Por quê? Porque no meados de 93 ali, eu nasci em 92, e no meados de 93 o meu pai, que é o Nelson Triunfo, junto com o Marcelinho Backspin e várias outras pessoas da época, construíram esse espaço, né? Que virou um espaço de referência para a cultura hip hop no Brasil e no mundo, né? Então eu desde moleque cresci lá dentro, na gestão do meu pai todinha, na gestão de várias outras pessoas que passaram por lá, eu cresci. Em 2012 a gente deu uma pausa, né, porque teve uma troca de gestão, e aí a gente meio que saiu lá do espaço, né, mano. Voltamos agora na gestão Felipe e voltamos com um desafio enorme, porque a casa veio de uma pandemia, então o espaço estava meio que abandonado, as pessoas entraram, quebraram tudo, levaram tudo, então tipo só tinha o prédio. Em 6 meses a gente reconstruiu esse espaço, só que é um espaço que eu tenho um carinho como se fosse minha própria casa, porque eu cresci lá dentro, né? Então, todo o trabalho que foi feito com muito carinho, como se fosse minha própria casa, né? Então, a Casa do Hip Hop, hoje em dia, já está totalmente restaurada, já está a todo vapor, com vários projetos, várias oficinas de hip hop e de outras culturas, porque além de Casa do Hip Hop, ainda assim, é um centro cultural, multicultural, que abraça várias outras vertentes. Então, a Casa do Hip Hop é um espaço de excelência e que eu tô muito feliz de estar lá hoje exatamente por isso, porque é um espaço que eu cresci. Jean, fala para os nossos ouvintes aqui na rádio, também telespectadores do YouTube e do YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual, para quem não conhece a Casa do Hip Hop de Diadema, para quem não conhece Diadema, ela está exatamente onde? Que bairro, que região que ela fica e como que as pessoas circulam por ela? Ela tá no Caema. Tá. É muito interessante falar que a chegada na Casa do Hip Hop é uma chegada tranquila,
né? Porque assim, ela foi criada num espaço onde todos os centros culturais de Diadema conseguiam chegar de uma forma mais tranquila, mais fácil. Então ela é um pouco central, né? É muito fácil chegar pelo trólebus, tem a Parada Caiema, que é em frente ao Atacadão. Tem um nome exatamente do bairro. E aí é tipo 100 metros da parada. Você parou, você subiu uma rua na direita, você cai já dentro da casa do hip hop, então é muito fácil acesso. Ela fica no Caema, né? E é um dos centros culturais de Diadema, que a Diadema tem uma cidade que tem um centro cultural por bairro, mas é um dos centros culturais mais bem localizados. Então, para chegar lá é bem tranquilo. Agora, foi a Casa de Cultura que abriu espaço para que você tivesse contato com outras lideranças da cidade de Diadema. Foi isso que te fez colocar o teu nome como pré-candidato a vereador lá em Diadema? Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei a gente tinha essa missão de reerguer a casa do hip hop, de trabalhar o hip hop na cidade, né? E só que ainda assim o Nelson, que sempre foi candidato a vereador em Diadema, era o grande foco, né? De tudo isso, porque ele já tinha um trabalho em Diadema bem coeso, ele é um cara que é bem conhecido, né? Só que no meio do caminho a gente foi construindo um pouco da nossa história também, né? A gente construiu alguns outros caminhos também em Diadema, que é do basquete de rua, então eu senti a necessidade das pessoas que estavam nesse entorno, de todos os eventos, de todas as ações que a gente fazia, a necessidade de um representante de verdade deles, sabe? Várias áreas têm seu representante. Futebol de várzea, a saúde, isso e aquilo, tem seus representantes. Mas os movimentos culturais e os movimentos esportivos de rua, não tinha ninguém lá dentro, sabe? E às vezes eram ouvidos, mas não eram entendidos. Então eu acho que por essa pauta... foi o que me animou mais a colocar meu nome para isso, né? Para poder ser um pré-candidato a vereador. E o trabalho do meu pai, porque o meu pai falou assim, Jean, eu também já tô com 70 anos, Nelson faz esse ano. Nelson lutou demais pela cultura hip hop. E não falo nem só dentro da política, eu falo na ditadura, questão cultural mesmo, né? Ele falou, pô, tô cansado, eu acho que agora eu quero viver minha música musicalmente, eu quero me dedicar à minha carreira, quero me dedicar às minhas músicas. Então eu acho que agora que você que tá nessa linha de frente, aí eu acho que chegou a hora de a gente passar o bastão. E aí foi a hora que a gente decidiu mesmo que a gente colocaria o nome para poder representar essas pessoas. Jean, vamos falar então do hip hop como uma expressão cultural de transformação e, acima de tudo, de resistência. A gente sabe que a cultura do hip hop é uma cultura que vem das periferias das grandes cidades, das médias cidades e pequenas cidades. A gente sabe o quanto a juventude é carente de políticas que levem esporte, lazer e cultura de forma juntas, né? E essas pessoas consigam de fato ter esse tipo de política pública que cheguem até elas. Pensando na casa do hip hop, pensando na importância do trabalho que teu pai já fez, como é que você pensa trabalhar essas três pautas em conjunto e fazer com que seja descentralizada, que cheguem até a cidade de Diadema por inteiro? Tá, antes de a gente falar sobre isso, acho que a gente tem que explicar que a casa do hip hop, ela nasceu com esse intuito, né? Eu falo sempre que a casa do hip hop é o terceiro ponto histórico mais importante da cultura hip hop nacional. Porque o primeiro a gente vem ali na Dom José com 24, que foi onde o hip hop nasceu. No segundo a gente vem para São Bento, onde o hip hop se disseminou como uma cultura, né? E aí, anos depois a gente vem para casa do hip hop, que é o quê? É quando o hip hop começa a ser tratado como uma ferramenta de transformação social para jovens periféricos. Sim. Então a gente começa a trabalhar o hip hop dentro das escolas, começa a trabalhar o hip hop dentro das periferias, dentro dos centros culturais, e isso fez uma mudança radical em Diadema. Foi uma mudança revolucionária. Porque a gente lembra que aquela época Diadema era uma cidade muito perigosa, e tudo, a cultura mudou esse parâmetro, né? E muito a cultura hip hop por esse pioneirismo de fazer esse tipo de trabalho. Então, não é um trabalho que a gente está fazendo teste ou que a gente está sabendo agora que pode. Não, é uma parada que já deu certo. O hip hop hoje não é mais coitadinho, igual as pessoas pensam. O hip hop nós já tem doutores, já temos médicos, já temos grandes dançarinos, grandes rappers, sabe? Temos grandes professores. Então a cultura hip hop foi uma base para muita gente boa hoje
conseguir ter um discernimento na vida. Passou a ser modalidade olímpica, inclusive. Exatamente, esse ano o break entra como modalidade olímpica. Então olha as oportunidades, né, que o hip hop tem. E é uma cultura que tem uma magia muito grande, porque o hip hop, não sei se vocês conhecem, ele é formado por 4 elementos, que é o DJ, o MC, o grafite e o breaking, que seria o b-boy e a b-girl, né? Então olha o leque de possibilidades. Se você não canta, com certeza você gosta de dançar. Mas se você não dança e não canta, você gosta de música, né? Então você vai tocar. Se você não gosta de nenhum desses 3, você ainda assim pode ser um artista, pode pintar. Então olha o leque de possibilidades que a gente dá para esse adolescente, para essa pessoa, para quem ingressa na cultura hip hop. Então é uma cultura muito potente, é uma cultura que consegue transformar a vida e é uma cultura que resiste há muito tempo. Agora, Jean, você também trabalha muito a questão do esporte. Como é que você, especificamente o basquete, né? Você acha que, por exemplo, o esporte ele pode ser levado para todas as praças de Diadema? Sim, isso é muito legal, né? Porque eu sempre dividi minha vida inteira com o artístico da questão do hip hop e com o esporte. Eu fui atleta profissional na minha adolescência, né? Joguei no Pinheiro, joguei no Paulistano, São Paulo. E aí, hoje eu não jogo mais, mas eu jogo pro hobby e tal. E o esporte foi muito importante pra minha vida. Quando eu cheguei em Diadema, tinha uma galera que tava começando um trabalho, né, nas quadras públicas, chamada On Fire, e eu me identifiquei. Cheguei, me aproximei, tentei ajudar da melhor forma, e aos poucos a gente foi se envolvendo, e hoje eu sou um dos sócios, CEO da On Fire, né? E o que é On Fire? A On Fire é um coletivo onde a gente cuida das quadras públicas de Diadema, e de qualquer outra cidade que queira a gente lá, né? E a gente junta a comunidade para poder pintar, para deixar um espaço bonito, porque todo mundo quer estar num lugar legal e agradável, né? E por que a quebrada não pode? Uhum. Né? Então quando a gente chega e faz esse trabalho, as pessoas pintam a quadra, elas criam o poder de pertencimento e elas cuidam daquele espaço depois, né? E isso é muito nítido. Em Diadema a gente já revitalizou 10 quadras. E quando você passa a gente que sempre passava na quadra, você passava na quadra antes, era uma coisa. Depois, tinha um monte de jovens que a gente sabia que não jogava basquete. Por quê? A gente vira de calça jeans, jogando basquete de chinelo. Então, tipo, pô, não é um moleque que praticava esse esporte, tá se identificando agora, né? E vai aprender, vai chegar. Então, isso é muito gratificante. E né? onde entra o hip hop e o esporte, a droga vai embora, enfim... Então, são ferramentas de transformação social, né, mano? Então, quando você ocupa a cabeça com alguma coisa, você acaba deixando coisas ruins de lado, né? Vamos supor, se você tá jogando um basquete, você tem que ter um corpo preparado pra isso, né? Então, o álcool, a droga, isso não te beneficia em nada em você estar praticando esporte, em você ser um dançarino, né? Tirando a questão social que você vai ter uma parada que hoje tá ficando muito vazia, que é a questão do ser humano, né? Você vai estar em um coletivo de pessoas, vai estar socializando com outras pessoas. Então isso também é muito importante para a juventude de hoje, onde passa, sei lá, 9, 10 horas numa tela de um celular, né? Então isso hoje é muito importante para a gente conseguir ter essa sociabilização, né? E aí, a On Fire, ela juntou essas duas coisas, porque hoje a gente também é um projeto multicultural, onde dentro das coisas que a gente faz, campeonatos, rachão solidários, onde a gente arrecada alimentos, já arrecadamos quase 2 toneladas de alimento, né? Todos esses eventos, eles são multiculturais, porque a gente rola o basquete de rua, tem o DJ tocando, tem batalha de MC, tem gente grafitando, então se torna uma atmosfera onde as pessoas querem estar. Na verdade, né? Onde a juventude quer estar. Na verdade, acaba se tornando uma grande família também, família Exatamente. de solidariedade, família de troca de experiências. E por falar nessa questão de troca de experiências, de amizade, de relações, como é que é a gestão, Felipe, no que diz respeito a esse tipo de cultura? A gente sabe que tem uma Secretaria de Cultura muito atuante, vários pontos de cultura no município inteiro. Como é que a gestão do prefeito Felipe trata essa questão? Como é que pensa lidar, sobretudo nas periferias, e trazer essa juventude para o mundo da cultura, do esporte, do lazer, do grafite, do hip hop? Olha, o Felipe é um cara extraordinário, né? Ele é um cara que é muito inteligente, está anos-luz da gente, né? Ele é um cara que apoia muito essas culturas para a juventude, né? E culturas periféricas.
Então ele vem potencializando muito essas ações, né? Na On Fire, a prefeitura de Diadema é um braço muito importante de conjunto, né? Na Casa do Hip Hop, muito mais porque a Casa do Hip Hop é um espelho de Diadema, né? Então a Secretaria de Cultura, junto com o prefeito Felipe, coloca uma força e um brilho nos olhos quando fala desse espaço, que é muito importante, até porque ela foi criada na primeira gestão do Felipe. Quando ele foi prefeito a primeira vez, Quando né? ele foi prefeito a primeira vez. Então ali, eu acho que ele tem uma paixão por aquele espaço também, porque foi um trabalho que deu certo, né? E que reverberou bastante. Até porque foi na primeira gestão dele que ele trabalhou essa questão de urbanização. Como você falou no início da nossa conversa, Diadema era conhecido um pouco de violência lá atrás e também por muitas favelas. E foi a partir do trabalho lá na primeira gestão do Felipe, com a urbanização das favelas, que também pôde chegar com políticas públicas, como por exemplo, lazer, cultura e educação, né? Exatamente. Como eu disse, o Felipe ele é muito inteligente, ele foi muito cirúrgico nisso. Porque a cultura hip hop era a principal cultura que conseguia entrar nas comunidades, conseguia dialogar diretamente com a comunidade, porque a gente falava a linguagem dela, né? Então, por isso que deu tão certo em Diadema. Diadema é uma cidade altamente periférica, né? É uma cidade altamente periférica. E aí, com esses trabalhos, a gente conseguiu mudar a realidade de várias quebradas. É o que eu disse pra você lá atrás. A cultura hip hop mudou a direção de Diadema na questão socioeducacional, na questão de violência, porque muitos jovens saíram, e a gente sabe de vários relatos de jovens que estavam indo para o caminho errado e voltaram e viram que viram uma oportunidade de vida no hip hop, e hoje tem alguns que moram na Finlândia, falam 10 idiomas, outros têm trabalhos forte em Diadema, tem trabalhos fora. Então, foi um trabalho fenomenal que o Felipe, quando chamou meu pai, Sueli-chan, Levi, várias outras pessoas, para poder fazer esse trabalho em Diadema, fez esse boom e que deu muito certo. E foi um trabalho que foi referência para vários locais. Tanto que hoje a gente tem a primeira casa da América Latina, que é a da Casa do Hip Hop de Diadema, porém a gente tem 70 espalhadas pelo estado de São Paulo, tem vários espalhados pelo Brasil. Então é um exemplo, né? Jean, a Polícia Militar ainda tem muito preconceito com a turma do hip hop e, mais especificamente, a Guarda Civil de Diadema, ela entende o significado da Casa do Hip Hop, dessas manifestações culturais, ou isso ainda é uma situação que precisa ser sempre lembrada para o Guarda Civil metropolitano, enfim, a Polícia Militar, de que a violência não faz parte da cultura hip hop? Sim, a polícia sempre foi um grande calo na nossa cultura hip hop, né? Eu acho que hoje em dia é um pouco menos, né? Porque a cultura hip hop se potencializou. A cultura hip hop tem pessoas que não são mais bobinhas, sabe? Sabe o que estão fazendo, sabe o que estão falando e consegue dialogar. Então eu acho que a visão mudou um pouco. Hoje em dia a gente até dá risada quando meu pai anda no centro da cidade, os caras que batiam nele, passou, ô Nelson, beleza, mano, como é que tá? E ainda mantém o cabelo marca grandão, registrada? tem cabelo grandão. Teve um dia até que tava dando umas batidas lá, os caras, na hora que o tenente chegou assim, falou, não, ô Nelson, é você, meu amor? Anota, pô, daqui assim daqui, tá ligado? Então, tipo, mudou algumas coisas, né? Já em Diadema, tem também essa atmosfera, mas é muito mais suave, porque exatamente por isso, para eles saberem que a cidade é uma cidade atualmente hip hop, para eles saberem, a gente ter esse diálogo direto, de falar a importância desses jovens estar ali fazendo uma batalha de rima, num espaço que eles ocuparam, né, e não estão fazendo mal a ninguém, eles estão apenas rimando, estão apenas cultivando a cultura hip hop, né? Então, em Diadema a gente estamos sem problema com essa questão, né? Em alguns outros lugares, como São Bernardo, outras cidades, ainda tem alguns problemas, mas é uma característica normal do hip hop, né? Já que o meu colega o Rafael trouxe essa questão da violência, que muitas vezes ainda forças de segurança confundem o movimento hip hop
com essa questão da violência, eu quero trazer uma discussão para dentro aqui, naquilo que você vem se colocando agora como pré-candidato a vereador na cidade de Diadema, que é a violência de gênero. A gente sabe, por exemplo, que o hip hop é um espaço que traz, independente, homens, mulheres, LGBTQIA+, pretos, enfim. Como é que se pretende trabalhar essa questão da violência de gênero, respeito acima de tudo e igualdade? Porque eu sei que nas batalhas de rimas já tem muitas meninas entrando dentro do movimento, no próprio hip hop, as meninas do break também falando muito disso. Como pré-candidato a vereador, como pretende trabalhar essa questão para que de fato todas e todos sejam respeitados? Primeiramente, muito parabéns pela pergunta, né? É uma pergunta muito importante, muito interessante, porque o hip hop é uma cultura altamente machista, né? Teve o apagamento das mulheres por muito tempo. Só que hoje, aí eu falo por mim, eu me coloco num lugar onde eu preciso dar voz a essas pessoas, né? Na casa do hip hop a gente faz algumas ações voltado para isso, né? Inclusive, a gente fez uma recentemente onde eu chamei amigas minhas do hip hop, né? Que trabalham hip hop, e elas produziram um evento. Eu só dei o suporte para que aquilo acontecesse, e foi uma parada muito louca. A gente homenageou várias mulheres do hip hop, desde da velha escola até a nova escola. Então eu acho que essa questão de equidade de gênero é muito importante na cultura hip hop, porque a cultura hip hop é uma cultura que respeita as possibilidades, né? Então é uma bandeira que eu tenho e que eu defendo, porque todo mundo tem que ser capaz de produzir o que acha que consegue produzir. Não é eu, não é você, não é ninguém que vai dizer qual que é a potencialidade, qual que é a vontade, o que a pessoa pode fazer, né? E o hip hop é muito bom nisso, porque ele tem um leque muito, mas muito amplo para que a pessoa consiga se colocar da forma que ela acha melhor. Agora vamos falar de um outro ponto desse tripé: cultura, esporte, educação. Como é que você avalia, como é que o teu trabalho como vereador pode ajudar na educação lá de Diadema? Bom, vamos pegar tudo isso que a gente falou e vamos levar para dentro da educação. Porque tudo isso que a gente falou, se a gente não tiver a educação, não vale de nada, né? Por quê? Porque educação é a base do ser humano. Então, quando a gente consegue trabalhar o esporte e a cultura junto com esse segmento, não tem como dar errado. É uma fórmula pronta que veio para ter sucesso, né? Então, hoje a gente trabalha a Casa do Hip Hop em várias parcerias com a educação na cidade. A gente tem um contraturno escolar, onde as crianças fazem aula de manhã e à tarde elas pegam o ônibus, vão para a Casa do Hip Hop e vão fazer oficina de grafite, vão fazer oficina de dança, vão fazer várias oficinas que rolam na Casa do Hip Hop. Além disso, a Casa do Hip Hop tem b-boys e b-girls que treinam lá. Eu geralmente junto um grupo e a gente vai para dentro das escolas apresentar o hip hop, mostrar as possibilidades, né? E o hip hop é muito interessante quando você trabalha dentro da escola, porque você consegue estimular as crianças de uma forma diferente, né? Você pode fazer um rap falando do corpo humano, você pode fazer um rap falando do mundo. Pode fazer um rap falando de matemática. Você entendeu? E aí você vai fazer uma prova, de vez você ir decorar, você tem um rap na cabeça, onde você sabe o estado, sabe o país, sabe? Então, uma fórmula. A gente fala que é um trabalho chamado educação não formal, que é uma educação que sai um pouco dessa educação padronizada que a gente tem há anos aí, né? E eu acho que é uma educação que tem que ser desconstruída e tem que ser, atualizada. Porque não dá pra gente continuar tendo a mesma coisa que a gente tinha 50, 60 anos atrás. Acho que a gente tem que aprimorar. E eu acho que o hip hop, e eu acho que o esporte é uma grande ferramenta para ajudar essa transformação. Jean, a gente sabe que o mundo político ele não é diferente, seja uma cidade pequena, média ou grande. Então, Diadema não foge a isso. Não. Diadema é uma cidade de médio, porte médio e tal. A gente sabe como que funciona o meio político. Em se tratando de uma cidade como Diadema e você se colocando como pré-candidato à vereança na cidade, te preocupa o fato de você ser um cara ter vindo de origem periférica, trabalhar as periferias? Porque muitas vezes quando a pessoa se elege e chega no parlamento, muda por completo. Te preocupa lidar
trabalhar com essas questões no parlamento, entender que o parlamento é uma ferramenta que pode ajudar uma administração pública a desenvolver mais políticas públicas para toda a população? Então, eu acho que essa questão sempre vem na nossa cabeça, né? Só que eu sou um moleque que cresceu no meio disso, né? Tanto na questão cultural e esportiva quanto na questão política, né? Então, durante minha vida, eu tive um amadurecimento dessas questões um pouco maior, porque eu acompanhava meu pai em tudo, né? Então, eu aprendi com muitas pessoas boas da política. O próprio Felipe é um cara que eu aprendo diariamente, um deputado Telino Barba, que é um cara que é bem próximo, o Vicentinho, que é um cara também próximo. São pessoas que eu aprendi muito sobre política, né? E aí eu já tenho a vivência da questão cultural e da questão esportiva. Então eu consigo fazer, na minha cabeça, aquele equilíbrio, né, das duas coisas. Que aí eu não vou ser tão artista ativista ou esportista ativista, ou tão só político, né? Acho que a minha missão é eu conseguir encontrar esse equilíbrio entre as duas partes, porque eu sei o que é ser um atleta, eu sei o que é ser um artista, né? E agora eu quero saber o que é ser um político, que eu posso proporcionar para essas pessoas de uma forma correta, de uma forma interessante, para que eu potencialize cada vez mais esse tipo de trabalho. Você acha que é possível abrir a Câmara ou estimular as pessoas, principalmente as pessoas que, com quem você convive na Casa de Cultura, enfim, nas periferias, de que elas também ocupem a Câmara de Vereadores, elas comecem a participar, acompanhem as sessões e possam interferir, inclusive, no rumo das discussões que são colocadas lá? Porque às vezes tem uma separação, né, Jean? Com certeza, eu acho que com certeza. Só que assim, pra gente começar qualquer movimento, a gente precisa de uma referência. Sim. Se a gente não tiver uma referência, a gente não consegue começar, né? E você está se propondo a ser essa referência? Eu estou se propondo a ser essa referência, a trazer essa discussão lá para dentro, e mostrar que sim, a política pode transformar os movimentos, pode transformar as nossas ações, né? Só que muitas vezes a gente não entende que a gente precisa estar inserido. Tem uma frase que eu ouvi uma vez em uma reunião que eu achei muito interessante. Se você não fizer a política, vai ter alguém que vai lá e vai fazer no seu lugar. E talvez essa pessoa não faça da forma que seja correta para você e para o seu coletivo. Você entendeu? Claro, claro. E as pessoas que estão te ouvindo, te vendo agora, Jean, e queiram se engajar na tua pré-candidatura, participar, te dar ideias, enfim, como é que elas fazem contato com o Jean Triunfo? É muito legal isso que você falou, porque quando eu construí essa candidatura, eu construí... Essa pré-candidatura. Essa pré-candidatura. Quando eu construí essa pré-candidatura, eu construí pensando em transformar ela em um grande coletivo, né? As pessoas que estão ao meu lado hoje, me ajudando e fazendo essa pré-candidatura acontecer, são pessoas que estão ajudando na construção, né? Não é tudo que está saindo da cabeça do Jean Triunfo, não é só ideias do Jean Triunfo, tem várias pessoas que estão construindo esse coletivo, e quem quiser e achar que é interessante estar no meu lado, pode entrar em contato pelas redes sociais, @soujeantriunfo. Só chegar, tem espaço para todo mundo que quer lutar por uma periferia melhor, que quer lutar por um equipamento esportivo melhor, que quer lutar pela diversidade cultural, pela educação. Então, eu deixei aí meu contato, quem quiser, está aberto, é só chegar e trocar ideia, que a gente vai junto nessa correria. Qual é o arroba mesmo? @soujeantriunfo. Maravilha. Jean, a gente tá chegando no final já do nosso bate-papo, passa muito rápido, 30 minutos, assim, passou voando. E quando a ideia é boa, é legal, né? E a gente nem percebe, mas enfim, todos os pré-candidatos e pré-candidatas que vêm aqui, ou especialistas que discutam problemáticas relacionadas às cidades, desafios e, por que não, apontar soluções, a gente costuma fazer umas provocações. Claro. Então, em se tratando que o Jean Triunfo tenha êxito nessa caminhada agora, né, como pré-candidato e venha a ser eleito vereador na cidade de Diadema. A partir de 1º de janeiro de 2025, o Jean eleito, qual seria a primeira medida a ser tomada pelo vereador na cidade? A primeira medida a ser tomada em Diadema, eu acho que é uma coisa que eu sinto muita falta, que é projeto de lei para culturas periféricas, né? A gente não tem um orçamento que esteja direcionado para isso na cidade. Especificamente para culturas periféricas. Isso. Porque assim, quando você troca de gestão, e a gestão não tem um olhar para esse tipo de trabalho, você fica a esmo.
se você não tem um projeto de lei para essas coisas, né? Você não consegue fomentar na cidade. E isso foi um problema muito grande para a cultura hip hop nos últimos anos, né? Então, isso eu acho que é o pontapé inicial, montar programas onde de incentivo à cultura, de incentivo ao esporte, onde a comunidade, as pessoas já fazem. Elas só precisam do incentivo para poder conseguir seguir em frente com esses projetos. Mas que de fato sejam leis, né? Virem leis, né? Que vire leis, porque quando você cria um projeto de lei, todo ano você tem que executar É verdade. aquele projeto, Jean, independente da gestão. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Pô. Obrigado pela tua participação aqui no TVT Cidade. Sucesso para você nessa caminhada aí. E a gente espera te receber aqui, quem sabe, em uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o papo foi muito legal, passou muito rápido. Quando o papo é legal, voa, né? É verdade. E muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, que nos assistiu, de coração. É uma satisfação total estar aqui com vocês. Maravilha. Muito bem, com a participação do Jean Triunfo, a gente vai terminando mais uma edição do TVT Cidades. E a gente volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, sempre às 17 horas, e o TVT Cidade às 18. Sempre contando com o trabalho técnico do Fábio Balbini aqui na rádio, na TVT o Alexandre Seles, o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, com a produção da Larissa Borer, a apresentação do Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A você que nos acompanhou até agora, um forte abraço e até a próxima. Tchau. Valeu! Isso é muito complicado, né? Porque às vezes a gente recomenda